Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar envolvendo a cada um de nós nesse instante. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27. A nossa proposta hoje é fazer um comentário sobre o tema merecimento. E talvez a melhor definição que nós temos sobre esse assunto, talvez sejam justamente essas palavras do Senhor Jesus: a cada um segundo as suas obras. Merecimento é justamente o que nós vamos receber de acordo com aquilo que nós tivermos feito. Merecimento é o que nós vamos receber de acordo com as nossas obras. Para falar sobre esse tema, nós vamos buscar o entendimento de Emmanuel em alguns livros, como, por exemplo, Justiça Divina, Pensamento e Vida, O Consolador e Caminho, Verdade e Vida. Vamos buscar também esse entendimento em alguns livros de André Luiz, como, por exemplo, Nosso Lar, Ação e Reação e Evolução em Dois Mundos. Mas também fomos buscar esse entendimento, esse ensinamento, nos livros da codificação, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Emmanuel nos explica que merecimento é uma consequência de uma lei divina que nós conhecemos como lei de causa e efeito. Merecimento, então, é uma consequência da lei de causa e efeito. E se é uma consequência, essa consequência pode ser boa ou não, pode ser agradável ou não. Normalmente, nós usamos esse termo merecimento para nos referir às coisas boas, certo? A nos referir ao merecimento positivo. Mas sendo o merecimento uma consequência, naturalmente nós podemos usar essa palavra também no sentido contrário, do merecimento negativo. Porque, afinal de contas, se uma pessoa costuma apenas prejudicar os outros, essa pessoa não está criando o merecimento para receber o bem como consequência, certo? E na doutrina espírita, os benfeitores nos repetem com frequência um ensinamento que diz assim: cada um de nós vamos receber de acordo com aquilo que damos. Cada um de nós vamos receber da vida, do universo, de acordo com aquilo que damos. Emmanuel nos explica que todas as vezes que nós falamos, pensamos ou agimos, nós estamos construindo algo. Todas as vezes que nós falamos, pensamos ou agimos, nós estamos construindo alguma coisa. E o resultado dessa construção vai gerar uma consequência. E nós seremos os responsáveis por essa consequência, seja ela qual for. Tudo que nós vivenciamos são experiências. Tudo que nós vivemos são experiências. Tudo que nos traz felicidade são experiências. Tudo que nos causa sofrimento são experiências. Viver com saúde é uma experiência. Estar doente é uma experiência. Viver na riqueza ou na pobreza são experiências. Sucesso e fracasso são experiências. Nascer e morrer são experiências. Então, tudo que nós vivenciamos são experiências. E só existem duas formas de uma experiência entrar em nossas vidas. Ou essa experiência chega em nossas vidas por um merecimento, ou essa experiência chega em nossas vidas como um aprendizado, como uma oportunidade, Não tem outra forma de uma experiência entrar em nossas vidas. Ou uma experiência vai chegar em nossas vidas como um merecimento, ou vai chegar como uma oportunidade para que nós possamos aprender alguma coisa. E nos dois casos, nas duas situações, nós vamos ter que nos responsabilizar
pela forma como nós vamos agir ou reagir diante dessas experiências. O tema merecimento, ele pode ser difícil para algumas pessoas. Não é que é difícil de entender, pode ser difícil de aceitar. Porque conforme nós vamos refletindo, o entendimento sobre esse assunto, ele pode ir acabando com as ilusões de algumas pessoas. E isso pode ser difícil de aceitar. Mas, mesmo que o tema possa ser difícil, dependendo do ângulo de visão que você olha para ele, ao mesmo tempo, ele também é um tema muito interessante, porque ele traz para nós ensinamentos extremamente importantes. Agora há pouco nós citamos vários livros onde nós fomos fazer a pesquisa, mas a verdade é que, infelizmente, nós não temos tempo para expor tudo aquilo que nós pesquisamos nesses livros. Então, nós tivemos que escolher um caminho. Nós vamos abordar o tema merecimento por um determinado ângulo de visão. E a nossa proposta aqui hoje, o nosso objetivo é procurar entender o que nós precisamos fazer, para adquirir o merecimento para receber o bem como consequência. Esse é o nosso objetivo. O que nós precisamos fazer para adquirir o merecimento de receber o bem como consequência em nossas vidas? É claro que, se alguém aqui quiser saber o contrário, né, como é que o sofrimento chega em nossas vidas, naturalmente é só fazer o contrário do que nós vamos falar aqui. Estudando esses livros, nós vamos entender que merecimento é uma construção. Ou seja, nós vamos ter que construir o merecimento dentro das nossas caminhadas evolutivas. E sendo uma construção, o merecimento ele tem uma base de sustentação. E essa base de sustentação nós vamos chamar de pilares. Então nós vamos dizer que o merecimento ele tem 2 pilares fundamentais. Mas são só esses pilares? Nós poderíamos citar outros pilares? Sim. Mas até por uma questão de tempo, nós vamos trabalhar apenas com esses 2 pilares, porque talvez eles sejam os principais, talvez eles sejam os fundamentais. Mas, de antemão, nós podemos dizer que todas as virtudes que nós vamos adquirindo ao longo da nossa caminhada evolutiva, todas essas virtudes vão se transformando em pilares que vão construir o nosso merecimento. Quem diz isso é Emmanuel. Na verdade, tudo que nós falamos aqui são ensinamentos de Emmanuel, que nós apenas sintetizamos aqui, apenas resumimos em poucas palavras. Quais são esses 2 pilares, então? Os 2 pilares são trabalhar e servir. Mas servir não é uma forma de trabalho? É. Mas, no entanto, essas palavras, na prática, têm significados diferentes. E nós vamos, daqui a pouco vai ficar clara a diferença entre uma e outra. Então, quando nós dissemos que merecimento pode ser um tema difícil para algumas pessoas, difícil de aceitar para algumas pessoas, já começa pelo que nós vamos falar agora. Mas como o ensinamento é de Emmanuel, nós temos que respeitar. Emmanuel diz assim: não existe azar, não existe sorte e nem azar. Da mesma forma que não existe privilégio, coincidência ou acaso. Vejam que são termos, né, que são palavras que nós costumamos usar com frequência no nosso dia a dia. Que sorte ou que azar. É um privilégio estar aqui hoje com vocês. Foi uma coincidência encontrar vocês aqui. Tudo aconteceu por acaso. Emmanuel diz que nada disso existe. Não existe sorte, nem azar, nem privilégio, nem coincidência e nem acaso. Ora, se não existe nada disso, então o que é que existe? O que existe é merecimento e oportunidade.
Ou uma experiência entra em nossas vidas porque nós merecemos aquela experiência, ou uma experiência chega até nossas vidas como uma oportunidade para que nós possamos aprender alguma coisa. Não tem outra forma. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Allan Kardec vai nos ajudar a compreender como é que se forma essa base do merecimento. No capítulo 25, no item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai citar a passagem do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 7, nos versículos de 7 a 11, quando o Mestre Jesus diz assim: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca acha, e ao que bater, abrir-se-lhe-á. Desculpa. E também, quem é dentre vós, que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus saberá dar boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, no item 2, Allan Kardec vai começar explicando que, do ponto de vista terrestre, essas palavras de Jesus, buscai e achareis, são semelhantes a estas: ajuda-te e o céu te ajudará. Porque, segundo Allan Kardec, este é o princípio da lei de trabalho, que por conseguinte é o princípio da lei de progresso, porque o progresso é filho do trabalho, e porque o trabalho coloca em ação as forças da nossa inteligência. Então percebam que aí, nesse ponto, Allan Kardec já derruba as ilusões de mais algumas pessoas. Muitos de nós olhamos para essa passagem algum dia e entendemos que basta pedir, que nós receberemos. Só que Allan Kardec está explicando que não é bem assim. Não é só pedir. Allan Kardec está dizendo: faz a tua parte, trabalha primeiro, e depois a providência divina vai te secundar nos seus objetivos. Mas faz a tua parte primeiro. Nos itens 3 e 4, Allan Kardec ele vai reforçar essa ideia de que, o que ele está dizendo para nós, pessoal? Ele está dizendo que todos os objetivos que nós tivermos na vida, todos eles, sejam para essa encarnação, seja para daqui mil anos, tudo isso deve ter na sua base o trabalho. Tudo que nós quisermos na vida, tudo que nós quisermos para que seja válido, para que seja legítimo, tem que ter na base o trabalho. É isso que Allan Kardec está tentando nos explicar, e ele vai fazer isso nos itens 2, 3 e 4. Ele dá uma volta e volta sempre para o mesmo ponto: trabalho. No item 5, ele vai mudar o enfoque. Primeiro ele tinha falado do ponto de vista terrestre, mas no item 5 ele vai mudar o enfoque dizendo: agora, do ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pede a luz para iluminar o teu caminho, e ela vos será dada. Pede a força para resistir ao mal, e a terás. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão em sua ajuda. E como os anjos de Tobias, lhe servirão de guias. Pede bons conselhos, e esses não serão vos negados jamais. Eu peço uma atenção para essa fala, né? Nas dificuldades, nos problemas, peça bons conselhos, porque esses não nos serão negados jamais. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Pede, mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, porque sem isso sereis abandonados às suas próprias forças, e todas as quedas que tiveres serão o castigo pelo vosso orgulho. Então percebam que, primeiro, Allan Kardec ele vai explicar a passagem que nós citamos agora há pouco em 2 capítulos. Ele começa no capítulo 25 e ele vai terminar essa explicação no capítulo 27. Nós vamos nos ater apenas ao que ele fala no capítulo 25. E ele começa associando a passagem buscar e achareis como o ponto de vista terrestre. Faz a tua parte, ele diz, trabalha
e produzirás. Assim terás o mérito pelas tuas obras. E serás recompensado de acordo com o que tiveres feito. É o que ele fala no item 3. E depois ele associa a passagem batei e abrir-se-vos-á com a nossa ligação com o plano espiritual, com a nossa ligação com Deus, com a providência divina. Só que nos dois casos, vejam, ele está nos colocando como base o trabalho. E no segundo caso, ele orienta, peça, mas peça sinceramente. Aí a gente pode parar para pensar, né? Será que alguém não pede sinceramente? Será que alguém não pede sinceramente? Mas daí ele explica na sequência. Pedir com sinceridade é pedir com fé, fervor e confiança. É como se os espíritos, se os mentores estivessem perguntando para a gente assim, você acredita? Você acredita que eu posso realizar o que você está me pedindo? Isso é pedir sinceramente. É acreditar que eles podem nos ajudar. Por isso eles falam, peça, mas peça com fé, fervor e confiança. Se você não acredita que nós podemos te ajudar, então você não está pedindo sinceramente. No item 6, Allan Kardec vai fazer um complemento dessa explicação. No item 6, ele vai citar a passagem do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 6, nos versículos de 26 a 34, quando Jesus diz assim, olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito mais importante do que elas? E qual é de vós, com todos os vossos cuidados, que poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como qualquer deles. Ora, se o Pai Celestial veste assim a erva, que hoje vive e amanhã será lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos por aí, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe de que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Se nós olharmos para essa passagem ao pé da letra, não dá a impressão que Jesus está falando para nós assim, você não precisa fazer nada. Apenas tenha fé e espera que tudo vai chegar para você sem fazer esforço. Não dá a impressão que ele está falando isso? É justamente o que Allan Kardec vai explicar no item 7. Se nós olharmos para essa passagem, para essas palavras de Jesus ao pé da letra, seria a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Porque se nós vivêssemos apenas esperando na expectação, nós iríamos atrofiar tanto as nossas forças físicas como as nossas forças intelectuais. E o homem, então, nunca sairia da ignorância, nunca sairia do estado de primitivismo. Então Allan Kardec diz, tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque ele estaria em contradição com o que ele mesmo disse em outro momento. E um outro momento que nós podemos citar aqui é quando Jesus nos diz, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Então o que Allan Kardec está nos alertando nesse momento? Ele está nos dizendo, olha, não se engane. Não se iluda. Tudo que tem valor, tudo que é legítimo é trabalhado. Não espere cair do céu. Não se engane. E se nós olharmos hoje, nós vamos ver na literatura, em todas as áreas, em vários campos do saber, em todas as áreas não, mas em vários campos do saber, nós vamos ver pessoas nos dizendo, na internet, nos livros, alguns até que, na verdade, são pseudo-sábios, né? Dizendo para nós, olha, você não precisa fazer esforço nenhum. Apenas relaxa, mentaliza, visualiza o que você quer, sinta-se como se você já tivesse recebido. E tudo vai acontecer. Pessoal, isso é uma ilusão, desculpa.
Se fosse assim, Jesus teria nos ensinado isso. Tudo isso ajuda, nós sabemos. A mentalização, a visualização, o relaxamento, tudo isso, os mentores nos falam isso nos livros. Ajuda, com certeza ajuda. Melhora a nossa vibração, melhora a nossa concentração, mas só isso não resolve. Nós somos seres criados para a ação. Nós somos seres criados para o trabalho. Tanto é que Jesus disse, meu Pai trabalha todos os dias e eu trabalho também. O que eu vou falar aqui agora, não sei se todos aqui são espíritas, provavelmente sim, mas esse é um ensinamento que normalmente é difícil para quem não é espírita entender de primeira. Ou quem chegou há pouco tempo no espiritismo, ou quem não estudou esse assunto, porque esse assunto é um tema mais aprofundado dentro da doutrina espírita. Por isso eu vou falar ele de forma bem superficial. Só que eu vou falar de forma simples, de forma fácil que todo mundo possa entender. Só que você precisa prestar atenção do início ao fim, senão você perde o fio da meada. Esse ensinamento ele começa no Livro dos Espíritos e ele vai ser mais detalhado lá no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Os benfeitores nos explicam que quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados como uma centelha divina. No Livro dos Espíritos, essa centelha divina é chamada de princípio inteligente. Só que, veja bem, quando nós fomos criados, esse princípio inteligente, ele é o quê? Ele é um ser, ele é uma vida, ele somos nós em algum momento, no momento em que nós fomos criados. Só que naquele momento em que nós fomos criados, esse princípio inteligente, ele não sabia nada. Ele não falava, ele não pensava, ele não tinha nenhum dos 6 sentidos que nós conhecemos hoje. Nós conhecemos 6 sentidos, certo? Visão, audição, tato, olfato, paladar e mediunidade. Naquele momento que nós fomos criados, nós não tínhamos nada disso. Era apenas um ser com potencial de evoluir infinitamente. Um ser com potencial de evoluir, de aprender infinitamente. Então André Luiz vai nos explicar que, num determinado momento, esse princípio inteligente, ele entrou em contato com a matéria, que é o outro elemento que constitui o universo. O princípio inteligente entrou em contato com a matéria. Veja, ele não diz quando o princípio inteligente foi criado, porque ninguém sabe. Ele só diz que em algum momento o princípio inteligente entrou em contato com a matéria. A partir desse momento começa a contagem de André Luiz. A partir do momento que o princípio inteligente entrou em contato com a matéria, se passaram aproximadamente 15 milhões de séculos, que significa 1 bilhão e 500 milhões de anos. É muito tempo, pessoal. Nós não temos como processar o que significa isso em termos de evolução. Nós não conseguimos processar nem o que significa 100 anos de evolução. Quanto que a gente consegue evoluir em 100 anos? Nós não sabemos. Imagine 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então, André Luiz vai dizer que esse princípio inteligente, quando ele entrou em contato com a matéria, ali naquele momento se formou a forma de vida mais elementar que nós conhecemos. É uma vida de uma célula, uma vida unicelular como a vida de uma ameba. E esse princípio inteligente, então, ele foi colocado a princípio no reino mineral. E ele ficou ali por milhões de anos. Depois ele foi retirado e foi colocado no reino vegetal. Foi retirado, ficou outros milhões de anos. Depois foi retirado e foi colocado no reino animal. Depois de outros milhões de anos, em algum momento aconteceu um salto evolutivo e esse princípio inteligente saiu do reino animal, vai sair do reino animal e vai passar para o reino hominal, para o reino dos homens. Quando é que isso acontece? Quando o princípio inteligente aprende a pensar. Quando ele emite o primeiro pensamento continuado. Certo? Como é que isso acontece? Ninguém sabe explicar. Emmanuel só diz que o espírito é levado, que o princípio inteligente do animal é levado para esferas superiores e lá acontece alguma coisa que ninguém sabe dizer exatamente o que é. Mas enfim, quanto tempo nós aqui temos de vida como seres humanos? Quanto tempo faz que nós aprendemos a pensar? Segundo André Luiz, faz aproximadamente apenas 200 mil anos. Essa é mais ou menos a idade que a nossa humanidade tem. 200 mil anos. Que nós aprendemos, que nós emitimos o primeiro pensamento continuado. Até então, aquilo que o animal tem não é chamado de espírito, não é chamado de alma, ainda é chamado de princípio inteligente. Nós precisamos, segundo André Luiz, de mais ou menos
1 bilhão e 500 milhões de anos para aprender a usar essa máquina aqui. Por isso que hoje nós usamos esse corpo sem pensar. Por quê? Porque nós precisamos apenas do nosso instinto para controlar a máquina. É o espírito que comanda, mas é o nosso instinto que comanda a máquina. Então, André Luiz vai nos explicar que a primeira preocupação dos engenheiros siderais em relação àquele princípio inteligente que não sabia nada, a primeira preocupação é ensinar esse princípio inteligente a se alimentar. Então, os engenheiros siderais pegam o princípio inteligente, colocam ele no reino mineral e ele vai ficar ali milhões de anos apenas comendo ferro para aprender a se alimentar. Provavelmente, nesse momento, ele começou a desenvolver instinto de sobrevivência, começou a desenvolver o tato, o olfato e o paladar. Provavelmente. E ele ficou os primeiros milhões de anos só fazendo isso. Agora, pessoal, por que eu falei tudo isso até agora? Para a gente entender, para a gente refletir que nós fomos criados aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás e nunca mais paramos de trabalhar. Nós estamos trabalhando até agora. Os nossos 6 sentidos que nós conhecemos, vamos ter outros ainda que nós nem sabemos quais são. Mas os 6 sentidos que nós temos hoje, nós desenvolvemos do zero. Visão, audição, tato, olfato, paladar e mediunidade. E todos esses sentidos continuam sendo desenvolvidos. Porque tem um entendimento que nós precisamos carregar com a gente, que é o entendimento de que tudo que Deus cria foi criado para evoluir até o infinito. Não existe nada que Deus criou que vai parar de evoluir. Então nós não vamos parar de evoluir jamais. Os 6 sentidos que nós temos evoluiu do zero, continua sendo evoluído e vão evoluir muito mais ainda. Por quê, pessoal? Porque nós somos seres criados para a ação. Nós somos seres criados para o trabalho. Então, o que Allan Kardec está tentando nos mostrar? Não se iluda. Não se engane. Tudo que é legítimo precisa de ter o trabalho lá na sua base. Tudo que é legítimo, nós ganhamos o merecimento. Se você recebe alguma coisa que você não criou o merecimento, é uma oportunidade de aprendizado, mas aquilo não é seu, vai ser retirado de você. Por quê? Porque você não criou merecimento. Você não trabalhou por aquilo. O que eu vou falar agora é mais uma daquelas coisas que algumas pessoas vão ter dificuldade para aceitar. Mas a verdade é o seguinte, pare de querer que as coisas venham de forma fácil para a sua vida. Pare de esperar que o mundo te entregue as coisas de forma fácil. Aquilo que é legítimo, aquilo que é verdadeiro foi trabalhado por nós. Nós criamos o merecimento para receber aquilo. Quando nós olhamos uma criança prodígio nas artes, na música, em qualquer campo, um exemplo, Mozart nasceu cego. Com 5 anos de idade, ele senta no piano e toca como um pianista genial. O que a doutrina espírita nos explica sobre esses prodígios? Se eles não aprenderam nessa encarnação, é porque eles aprenderam em outro lugar, em outra vida. E é assim com todos nós, pessoal. Deus criou todos nós, no zero absoluto. Para que você desenvolva uma habilidade em qualquer arte, nós precisamos trabalhar. Então, alguns dos grandes artistas que nós estamos vendo hoje, em destaque, são artistas que trabalharam séculos, talvez milênios, para chegar na condição que eles estão hoje. Ou seja, não espere que a vida te dê nada de graça. Tudo que é legítimo precisa ser trabalhado, precisa ser merecido. Quando eu estudo, eu estou trabalhando por mim mesmo. Então, eu adquiro conhecimento. Esse conhecimento enriquece o meu espírito, certo? Então, quando eu estudo, eu estou trabalhando por mim mesmo. Agora, quando eu uso esse conhecimento para ajudar outras pessoas, para ensinar outras pessoas, a partir desse momento eu passei a servir, que é o outro pilar fundamental da criação do nosso merecimento. Trabalhar e servir. Vejam que servir, ele é diferente de trabalhar, porque servir obrigatoriamente envolve outra pessoa. Eu tenho que estar servindo alguém. Agora, eu peço que vocês prestem bastante atenção no que nós vamos falar para não entender errado. Deus não criou nenhum de nós para sermos servos.
Deus não criou nenhum de nós para sermos subordinados de alguém, de outro. Deus não criou nenhum de nós para sermos empregados, nem muito menos escravos de ninguém. Deus não criou nenhum de nós para sermos serviçais de outros, porque senão seria injustiça, seria desigualdade, seríamos inferiores aos outros. Agora, entendam bem a diferença de uma coisa para outra. Deus não me criou para servir ninguém, como obrigação. Mas, se eu servir alguém, eu ganho o direito de ser servido também. Quando nós servimos aos outros, nós ganhamos o merecimento de sermos servidos também. Quando nós servimos, nós estamos ajudando. Quando nós ajudamos, nós estamos fazendo bem. Quando eu faço bem, eu ganho o direito de receber o bem como consequência. Quando nós fazemos o bem, nós ganhamos o merecimento de receber o bem como consequência. Veja, Deus não nos obriga a nada, mas se você servir, você acaba ganhando o merecimento de ser servido também. E aqui, nesse pilar do servir, entra um outro conceito muito importante que o Mestre Jesus nos ensina, que é o conceito da cooperação. Jesus, quando ele vai enviar os seus 12 discípulos para pregar o Evangelho, ele tinha 12 discípulos só. É muito pouco, vocês concordam? Que é muito pouco? Só que ao invés dele mandar um para cada lugar, ele pegou e juntou eles em pares. Ou seja, ele diminuiu o potencial de 12 para 6. Por quê? Porque ele juntou de 2 em 2. Mas o que Jesus estava ensinando para nós ali? A importância de trabalhar em conjunto, a importância de trabalhar em equipe, a importância da cooperação mútua entre nós. Uma outra passagem que demonstra isso claramente é quando Jesus diz para nós, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, não um. Um sozinho não tem força, não tem a mesma força. 2 ou mais, ali também eu estarei. Então, no que diz respeito a esse tema, servir, cooperar, o livro Nosso Lar traz um ensinamento muito rico para nós nesse sentido. No capítulo 22 do livro Nosso Lar, nós vamos ter uma explicação sobre o que é o bônus hora. Na cidade espiritual, na colônia espiritual de Nosso Lar, estou falando supondo que todo mundo conheça o livro, né? Nosso Lar é uma colônia espiritual que está ligada à cidade do Rio de Janeiro. Na colônia espiritual de Nosso Lar, quem trabalha ganha um bônus por cada hora trabalhada. É como se fosse um pagamento, né? Então, por isso o nome, bônus hora. Você trabalha 1 hora, você ganha um bônus. Bônus hora. E André Luiz vai perguntar a Dona Laura, mãe de Lísias, 2 amigos que ele havia feito em Nosso Lar, ele vai perguntar se o bônus hora é uma espécie de metal amoedado, se é uma moeda, como o real, como o euro, como o dólar. E ela diz, não é propriamente uma moeda, mas é uma ficha individual de serviço. É uma ficha de serviço individual, que funciona como poder aquisitivo, como valor aquisitivo. Vejam que é um conceito muito mais amplo do que uma simples moeda. É uma ficha de serviço individual, que funciona também como um valor aquisitivo. Ou seja, a nossa moeda ela só funciona como valor aquisitivo. O bônus hora não, ele é uma ficha. Tudo que cada um de nós fez fica registrado. E ainda tem valor aquisitivo. Aí ela vai explicar que lá em Nosso Lar, toda a produção de roupas e de alimentação pertence a todos em comum. Ela explica que o celeiro fundamental da cidade, ele pertence a todos. Então todos colaboram, todos em Nosso Lar colaboram para enriquecer, para engrandecer o patrimônio da cidade e todos vivem daquele patrimônio. Só que ela diz que aqueles que trabalham vão ganhar direitos justos.
Ela explica que em nosso lar, todos os habitantes recebem uma provisão de alimentos e de roupas dentro do estritamente necessário. Mas, ela diz, quem trabalha recebe o bônus horas. E com o bônus horas, essas pessoas passam a ter certas prerrogativas dentro da sociedade. Daí ela vai explicar o que ela quer dizer com isso. Ela diz, aqui, o espírito que ainda não trabalha pode ser abrigado aqui. Mas aquele que trabalha recebe o bônus horas. E com o bônus horas ele pode adquirir, por exemplo, a sua residência própria. O ocioso, diz ela, com certeza vai vestir alguma coisa, mas aquele que trabalha vai escolher o que quer vestir. Ela diz, os inativos podem ficar nos campos de repouso, nos parques de tratamento, sendo beneficiados pela intercessão dos seus amigos. Mas aqueles que trabalham poderão usufruir da companhia dos amigos nos locais destinados ao entretenimento, ou poderão usufruir da companhia de sábios instrutores nas diversas escolas de nosso lar. E aí ela explica, aqui, o ganho real, o ganho verdadeiro é de natureza espiritual. Vejam, como começa a enriquecer o conceito. O verdadeiro ganho é o ganho de natureza espiritual. Ela fala, por isso, o bônus hora, ele vai mudar substancialmente de valor de acordo com a natureza de cada serviço. Então ela explica, lá em nosso lar, existem 6 ministérios. A cidade é dividida administrativamente em 6 ministérios. Cada ministério, o bônus horas tem um valor específico. Então, por exemplo, no Ministério da Regeneração, tem o bônus horas regeneração. No Ministério do Esclarecimento, tem o bônus horas de esclarecimento e assim por diante. É como se fosse uma espécie de câmbio. Nós sabemos que R$1 tem um valor. $1 também é 1, mas tem um valor diferente comparado ao real. Da mesma forma, nós podemos entender em nosso lar, de acordo com a natureza do serviço, o bônus horas vale um pouco mais ou um pouco menos. Aí ela diz, nós podemos, na verdade, o que realmente importa, na verdade, o ganho real, o ganho mais importante, o ganho fundamental, vejam, isso é diferença de entendimento. O ganho verdadeiro, o ganho fundamental, não é o bônus horas em si, mas é o ganho de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas e extensão de possibilidades. Vejam, pessoal, o que é entender o valor daquilo que se faz, daquilo em que você trabalha na sua vida. A maioria de nós aqui não temos essa consciência. Entender o valor, porque veja, ganha o bônus horas, quem trabalha sim, mas eles não entendem isso como o mais importante. O que é o mais importante? O mais importante é a experiência que eu estou ganhando lá, naquele trabalho. É a educação que eu estou tendo com aquele trabalho. É o enriquecimento das bênçãos divinas, porque quando eu estou servindo, eu estou recebendo bênçãos divinas. E é a abertura de novas possibilidades, porque quem serve acaba adquirindo outras possibilidades. Aí ela diz, nós podemos gastar o nosso bônus hora conquistado conforme a gente quiser. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil. Eu vou repetir. É mais importante ainda a contagem de tempo, o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, porque isso nos confere direito a preciosos títulos. Daqui a pouco vocês vão entender a importância dos títulos. Daí André Luiz pergunta para ela, mas nós podemos usar o nosso bônus horas para ajudar os amigos? Ela diz, perfeitamente, nós podemos repartir as bênçãos do nosso trabalho com quem nós quisermos. Isso é um direito inalienável do trabalhador fiel, do servidor fiel. E ela explica que em nosso lar existem milhares de pessoas que estão ali pela intercessão dos amigos. André Luiz era um exemplo desse. Ele foi admitido em nosso lar porque a mãe dele tinha merecimento e intercedeu por ele para que ele pudesse ser admitido ali em nosso lar.
Só que o que ela fala em seguida é que realmente importa. Ela diz: quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões poderemos fazer. Aqui nós aprendemos que nada existe sem preço e que para receber é imprescindível dar alguma coisa. Pedir, portanto, é uma ocorrência muito significativa na existência de cada um de nós. Somente poderão rogar providências e dispensar favores àqueles que são portadores de títulos adequados. Vejam, até para ajudar os outros, nós precisamos ter merecimento. Pessoal, todas essas leis, todas essas regras não funcionam só lá, funcionam aqui também. Quantas vezes nós temos pessoas ao nosso lado que a gente não consegue ajudar? Por que nós não conseguimos ajudar? Por dois motivos. Ou nós não temos merecimento para ajudar aquela pessoa, que é o caso que nós acabamos de mencionar aqui, ou nós não temos a autorização para interferir na programação reencarnatória daquela pessoa. Um motivo ou outro. Ou você não merece ajudar, você não fez por merecer para ajudar aquela pessoa, ou você não tem direito, você não tem permissão para interferir na vida da pessoa. Para finalizar, eu vou citar aqui mais uma passagem do livro Nosso Lar, que descreve com clareza a importância do servir, da colaboração, a importância de você criar merecimento para poder ajudar as outras pessoas. No capítulo 13, uma senhora vai conversar com o ministro Clarencio pedindo ajuda para que ela possa auxiliar os 2 filhos que ainda estão encarnados. E de alguma forma ela ficou sabendo que aqueles 2 filhos estavam passando por muitas dificuldades. Então ela vai até o ministro Clarencio e pede para que ele dê recursos para que ela possa socorrer os 2 pessoalmente. Então ele fala para ela: minha amiga, somente no espírito de humildade e de trabalho é que é possível para nós outros socorrer alguém. O Pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejudicar a si mesmo. Quantos bônus hora a irmã pode apresentar em benefício da sua solicitação? E ela, meio sem graça, meio sem jeito, diz: 304. E ele falou: é lamentável, minha irmã. Por que ele fala isso? Porque ela já estava lá há mais de 6 anos. E nesse tempo, no mínimo, ela já poderia ter conquistado pelo menos 15 mil bônus hora. E ainda se ela tivesse feito todas as horas extras que eles permitem fazer, ela teria alcançado 22 mil bônus horas ou mais. Ela só tinha 304. E aí o ministro Clarencio começa a lembrar a ela todas as oportunidades de trabalho que ele deu para ela e ela não ficou. Para todas as oportunidades que ele lembrava, ela tinha uma desculpa. Ali era insuportável. Não tinha como ficar ali. Naquele outro lugar também era insuportável. Em tal lugar só os santos conseguem trabalhar ali. Então tudo que ele falava, ela rebatia com uma desculpa. Depois que ela se justificou de todas as oportunidades, ela se recolheu ao campo de repouso. Então ela não fazia nada. Ela ficava em Nosso Lar sem fazer nada. Então o ministro Clarencio vai dizer para ela assim: pois note, minha irmã, o trabalho e a humildade são as 2 margens do caminho do auxílio. Para que nós possamos ajudar alguém, nós precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e até servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Eu peço a vocês que prestem atenção nessa palavra, simpatia. Já já vocês vão entender por quê. Antes de socorrer, antes de amparar alguém, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem cooperação, é impossível atender com eficiência. Aí ele dá um exemplo. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão daqueles que saboreiam os frutos. Depois ele explica. Fira-se o coração. Experimente-se a dificuldade, mas que cada qual saiba que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que cada um de nós tem que entender
E tudo que é útil, todo serviço do bem que pode chegar em nossas vidas, só pode chegar se Deus autorizar. E para isso nós temos que fazer a nossa parte. Fira-se o coração, ou seja, enfrente o que tiver que enfrentar. Experimente qualquer dificuldade que tiver que enfrentar. Mas para adquirir o merecimento, você tem que passar por isso porque você precisa ter a autorização de Deus para receber qualquer coisa em nossas vidas. Depois ele diz assim para ela: o que fará, minha irmã, na terra, se ainda não aprendeu a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas entenda que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo, para que qualquer um de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, se faz necessária a interferência de muitos a quem nós tenhamos ajudado por nossa vez. Quem não coopera não recebe cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã não acumulou de seu nada para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como conseguir? Como receber tal cooperação se ainda nem plantou a simples semente da simpatia? Volte, minha irmã, para os campos de repouso onde se refugiou ultimamente e reflita. Enquanto isso, nós vamos pensar o que pode ser feito no seu caso. Então, vejam que, mais uma vez aqui, entra o conceito do servir, da cooperação, mas entra um elemento novo, a simpatia. A simpatia, ela não é uma moeda oficial, não é uma moeda formal, mas ela se torna também um elemento de troca. É mais um ganho que nós podemos conquistar do lado de lá. E para encerrar, de novo, né? Falei que ia encerrar, vou falar mais uma. Vou puxar mais uma informação lá do livro Ação e Reação, que fala também sobre simpatia, desse ganho que nós temos pela simpatia. No livro Ação e Reação, André Luiz está sendo acompanhado pelo assistente Silas. O assistente Silas é um espírito que demonstra ser muito inteligente, um espírito que demonstra ser muito bom, muito inteligente e até evoluído. Ele age ali, eles estão no livro Ação e Reação, eles estão num umbral mais pesado. É num lugar do umbral onde existem espíritos extremamente mais perniciosos, mais difíceis, mais duros. E o Silas é o orientador deles, do André Luiz e do Hilário. Daí nós temos a impressão que o Silas é um espírito elevado, e realmente, pela inteligência, pela sabedoria que ele demonstra, tudo indica que sim. Só que, num determinado momento, ele vai contar a sua história da última encarnação. Quando ele explica que ele falhou desastradamente, porque ele era muito rico. Ele era filho de um homem muito rico. Se formou, se graduou em medicina, mas não exerceu a profissão, porque ele não precisava. Ele era avarento, ele era mesquinho, ele era usurário, ele era extremamente egoísta, ele só se preocupava com dinheiro. Então ele não precisava trabalhar. Quando a mãe morreu, a mãe era o espírito elevado ali daquela família. Quando a mãe morreu, alguns anos depois, o pai se casou novamente com uma mulher que tinha a idade do Silas. E aí o que aconteceu? Ele, muito egoísta, ficou com medo de ter que dividir a herança do pai com ela. Então ele preparou uma armadilha para separar o pai da madrasta. Só que essa armadilha saiu do controle dele. E sem querer, ele provocou a morte dos dois, da madrasta e do pai, indiretamente. Não era o objetivo dele, mas ele, pouco tempo depois, ele morreu com muito remorso, com muito arrependimento. Então, naquele momento ali, com André Luiz e com Hilário, ele estava se preparando para uma nova reencarnação futura, onde ele voltaria buscando a oportunidade de ser médico outra vez. Só que aí ele fala que ele não teria mais nenhuma das facilidades que ele teve na última vida. Ele ia ter que trabalhar muito, ele ia ter que se esforçar muito, ele não seria rico, então ele teria muitas dificuldades até para conseguir o diploma.
Só que dessa vez ele seria médico para justamente usar a medicina para ajudar as pessoas. E num determinado momento, os outros perceberam que o Silas trabalhava demais. Ele trabalhava muito além daquilo que era a sua obrigação. Ele fazia muitas horas extras, muitos serviços extras. E perguntaram para ele: Silas, por que você trabalha tanto? Por que você faz tanta coisa além da sua obrigação? E aí ele explica: porque eu estou me preparando para uma nova reencarnação que vai ser muito difícil. Então, cooperando, fazendo esses trabalhos extras, eu estou cooperando com as pessoas para que eu consiga ganhar a simpatia dessas pessoas. Porque, por minha vez, quando eu estiver lá, eu vou precisar de toda a ajuda possível. Então, vejam que a simpatia, embora não seja uma moeda oficial, não seja uma moeda formal, é sim um elemento de troca muito importante que nós precisamos aprender a angariar aqui também. Então nós conversamos aqui sobre merecimento, dizendo que 2 pilares fundamentais da construção do merecimento em nossas vidas é trabalhar e servir. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.